Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje aqui nos encontramos todos juntos novamente, mais um sábado, não é isso? Quem eu não vi antes, né? Bom ano novo. Eu vou falando bom ano novo até o final do ano. Um bom ano novo e que as bênçãos de luz de Jesus nos envolva a todos nós e que possamos então fazer e trazer a caridade moral primeiramente para nós mesmos, absorvendo essas energias bondosas de que esses espíritos amigos nos seguem e humildemente aqui, como espíritos que os somos a caminho de evolução, possamos entender que estamos aprendendo sempre, uns com os outros e aprendendo principalmente com Jesus, com o seu Evangelho, pois é isso que mais importa para a gente, aprender com o Mestre, pois ele já deixou seus ensinamentos, só basta nós praticá-los, aprendê-los e praticá-los. É importantíssimo que assim o façamos, pois se assim o fizermos, até a nossa própria vida, no conjunto geral, estará melhorando. Porque a melhora tem que vir de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Pois se vier de fora para dentro, nós nunca estaremos satisfeitos com nada. Sempre estaremos procurando riquezas, bens, mas não estaremos entendendo as riquezas espirituais que estão aqui dentro. Então o externo estará sendo o reflexo do interior. Então vamos buscar hoje aproveitar e nos interiorizar, fazer esse autoconhecimento, e para aprender e para buscar isso, teremos então nosso irmão hoje Emerson, que veio aqui a nos fazer esta palestra, a palestra da obsessão. Tá bom, gente? Boa palestra, Emerson, fique à vontade, a casa é sua. O Emerson já veio fazer um monte de palestra aí já, vai ter um monte ainda para fazer. Boa tarde. Uma alegria estar novamente aqui com vocês. Hoje eu trouxe um tema. Esse tema ele é um pouco complexo, porque assim, obsessão. Quando a gente fala de obsessão, o que nos vem à cabeça? O primeiro contato que eu tive com o espiritismo em si foi durante uma obsessão. É interessante notar isso, porque desde muito tempo nós nos deparamos com várias ocorrências dessas. De que forma? Essa primeira vez que eu tive contato com o espiritismo, eu estava numa casa de uma tia, ela é muito evangélica até hoje, adoro ela. Aprendi muitas coisas com ela, principalmente da Bíblia. E chamaram ela porque tinha uma moça que estava endemoniada. A gente já deve ter ouvido essa expressão muitas vezes, né? Errônea, mas pela nossa ignorância. E a minha tia foi e ela falou assim: filho, você vai orar comigo? Você podia falar, vou, tia, vamos lá. E assim, foi uma cena chocante para mim. Eu tinha uns 12 anos. Nessa época eu falava pouco português. E eu fui com ela. E a cena foi dantesca. Foi uma coisa assim para um adolescente estranha no mínimo. E a partir dali me despertou primeiro uma curiosidade. Nós temos curiosidade para conhecer o desconhecido. O que era aquilo que realmente estava acontecendo? Então, quando nós falamos em obsessão, sempre nos deparamos com essa cena de uma pessoa que, vamos colocar assim, ela está possuída, ela está num transe mediúnico que ela não tem controle. Ela não tem controle até por pouco conhecimento que ela tem. E essa curiosidade em conhecer isso me abriu várias portas. E uma dessas portas foi o espiritismo. E de lá para cá eu sempre estudando, sempre acompanhando. E dentre tantas lições, principalmente que o livro dos médiuns nos traz,
a obsessão durante muito tempo me causou certo fascínio. Porque como que uma pessoa involuntariamente é controlada por um espírito? Eu não encontrava muitas respostas lógicas. Algumas vagas, várias pessoas davam as explicações delas, e eu procurei sempre me aprofundar nesse tema. E nessa escalada de conhecimento, hoje, aliás, esses dias atrás, a Sandra me convidou para fazer uma palestra, e ela falou: qual o tema? Eu falei: daqui a pouco eu te passo. E eu estava na minha mãe, não era esse livro, era um outro livro, que era do meu padrasto estudava muito o Espiritismo, e eu peguei o livro dos Espíritos, falei: o tema está aqui dentro. Eu abri, aleatório, e o tema saiu em obsessão, só que na pergunta 239, a explanação 239, que é a fascinação. É uma parte da obsessão, só que ela é sublime. Por que ela é sublime? Porque a pessoa que está sob o efeito da fascinação, ela não está falando de um jeito estranho, ela não tem um comportamento que ela não controla, ela se autoafirma, ela está certa. A primeira parte fala assim, a fascinação tem consequências muito graves. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não se considera enganado. O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo de ver a mistificação e de compreender o absurdo do que escreve, mesmo quando este salta aos olhos de todos. E aí eu comecei devagar em cima disso. O mundo inteiro, nós sabemos que está havendo várias transformações. Inclusive, tem muita gente que fala que existe uma polarização exacerbada, né? Uns de direita, esquerda. Todo assunto hoje, se não compreendido, é contra você. Então o que acontece? Se uma pessoa defende determinada ideia, o outro é contra. Eu estou certo e os outros estão errados. De onde surgiu isso? Seria isso uma fascinação? Estaríamos quase todos enganados a respeito daquilo que nós compreendemos? Até onde estaríamos nós em efeito de fascinação que nos deixaríamos nos enganar por espíritos zombeteiros? E aí entra várias discussões, porque chega num ponto que alunos não respeitam e não aceitam a autoridade do mestre. Pais e filhos que discordam em tudo. Amigos que se afastam por conta de ideias divergentes. Seria isso um tipo de fascinação?
um braço muito forte da obsessão? Se a gente analisar friamente, pode haver muitas pessoas dessa forma. Porque, naturalmente, nós nos convencemos que sempre estamos certos. Eu sei do que eu estou falando. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Quantas vezes a gente ouve pessoas defendendo ideias até absurdas, que vão contra a lógica natural das coisas? E aí você me pergunta assim, mas por que isso acontece? Por que estaria acontecendo de uma forma tão exacerbada essa situação? É difícil encontrar uma resposta exata. Mas vejamos, como eu falei, nós estamos passando por uma fase de transição planetária. Podemos dizer que as palavras do nosso Mestre Jesus começam a se cumprir. Haverá separação do joio e do trigo. Sabemos que há muitos irmãos desencarnados que estão fadados a não reencarnar nesse plano. E outros que estão encarnados aqui, que possivelmente é a última oportunidade de se alinhar com a luz. Podemos dizer, eu vou colocar assim, como os irmãos trevosos, uma vez que não encontram mais guarida e sabem disso, o que eles querem fazer? Arregimentar o maior número possível de pessoas para ir com eles. Ah, mas isso é loucura. Há mais de 70 anos atrás eles já falavam a respeito. Não, mas eu estou certo. Eu estou correto. O que eu falo é o certo. Mas antes de fazer essa afirmação, quantas vezes nós paramos, não para discutir com outra pessoa, mas para raciocinar conosco mesmo? Isso que eu defendo está certo? Será se está correto mesmo? Será se o meu irmão não está correto e eu estou enganado? Só que assim, que mesmo fala, a ilusão pode chegar ao ponto de levá-lo a considerar sublime a linguagem mais ridícula. Enganam-se os que pensam que esse tipo de obsessão só pode atingir pessoas simples, ignorantes e desprovidas de senso. Os homens mais atinados, mais instruídos e inteligentes, noutro sentido, não estão mais livres dessa ilusão, o que prova tratar-se de uma aberração produzida por causa de uma causa estranha, cuja influência os subjuga. E aí, eu gostaria de deixar um parênteses aqui bem claro. Eu não estou falando de política e eu não estou falando de leis dos homens. Eu estou falando de um movimento que ganha força no mundo inteiro. Nós vemos guerras absurdas, travamento de conflitos sem sentido, uso cada vez maiores de drogas e de drogas ilícitas. Nós começamos a perder o fio da meada. Há muitas pessoas que passam a dar mais valor
em coisas e mais preço em pessoas. Será que a gente não está em fascinação? Uma obsessão tão sublime que nos leva a coisas ridículas. Nós passamos a esquecer as coisas mais essenciais da vida. Passamos a encarar a vida de uma forma ilusória. Eu achei um absurdo essa semana. Eu vi duas pessoas conversando e a conversa estava animada. Eu falei, nossa, o assunto deve ser muito bom. E no almoço isso. E eu sentei perto, eu queria participar, a animação estava tão grande ali. Eu falei, poxa, deve ser um assunto legal. Eles estavam discutindo quem estava certo e quem estava errado dentro de um jogo de reality show. Será até onde vai a fascinação? Eu acredito que às vezes os espíritos que provocam isso nas pessoas, eles devem gargalhar muito, porque nós nos tornamos ridículos defendendo ideias que, meu Deus, e é isso acontece cotidiano, está virando normalidade. Uma outra fascinação que nós temos, e essa é perigosa, porque vem causando acidentes, vem separando pessoas. E é terrível, porque eu também estou nesse meio. É o bendito Senhor. A gente se agarra naquela maquininha e quer mandar mensagem, quer responder, quer ver vídeo, quer ver isso, quer ver aquilo. E o que interessa a gente não está vendo. A gente passa. Esses dias eu fiz uma viagem com meu filho de 4 horas. E acabou a bateria do celular dele. E já chegando quase no final da viagem, ele falou, nossa pai, a mata aqui é tão bonita. Eu falei, você está aí atrás? Isso não acontece só com ele, com todos nós. Se o assunto não prende, celular. Se a conversa não está boa, celular. Se eu estou entediado, celular. Eu estou em casa, eu não estou no celular. Aí a pessoa fala assim, e o que você faz em casa? Aí eu maratono série. Um dia de chuva, um dia que está meio cansativo. Legal assistir um filme, um negócio. Mas tem pessoas que passam o final de semana nisso. Não seria também um caso de fascinação? Nós estamos trocando a nossa realidade por outras fascinações. Eu lembro que quando eu era adolescente, há um bocado de tempo, a gente ficava fascinado. Um jogo novo, os meninos num carro, as meninas numa maquiagem, num vestido, aqueles que estavam um pouquinho mais avante, fascinados pela namorada, pelo namorado. Os nossos pais, às vezes, queriam uma casa melhor, uma reforma. Isso era motivo de fascinação. Eu vou me empenhar para ter isso. Hoje a fascinação mudou. Por que eu falo que naquela época isso também era fascinação? Eu recordo, meu pai, ele trabalhou uns 4 anos sem férias, constantemente. Ele queria fazer uma reforma numa casa. Aquilo para ele era quase divino. E ele se empenhou constantemente naquilo.
Quando a reforma ficou pronta, ele estava sem saúde, viciado em anfetaminas e não usufruiu da casa. Nos dias de hoje, a gente se fascina com coisas tão banais e a vida continua passando e nós aqui parados, sofrendo influenciação. Mas como escapar disso? Como escapar dessa obsessão? Eu sou uma pessoa íntegra, não desejo mal para ninguém, pratico a caridade. Eu amo o meu próximo. Mas tem uma parte dessa daí que a gente esquece. Jesus falava: amai a teu próximo como a ti mesmo. Nós não estamos nos amando. E quando ocorre isso, nós abrimos as portas para a obsessão, a fascinação. Por que eu falo que nós não nos amamos? Porque qualquer coisa nos tira o prumo. Qualquer dificuldade nos tira a atenção. Qualquer coisa que, digamos assim, seja pesado, nós procuramos uma fuga. Nós procuramos uma ilusão. Abrimos as portas para que eles do outro lado nos causem a mais sublime das obsessões. Criamos comportamentos desnecessários e estranhos. Fixamos ideias na cabeça. Nos achamos os donos da razão. Eu tenho razão no que eu falo. Eu conheço. Eu sei como é. E aí, quando isso ocorre, nós nos fechamos para a realidade. E isso vem tomando proporções cada vez maiores. Por que eu falei que é sublime? Porque nós não percebemos. E se alguém falar algo conosco, o cara já está querendo me incutir novas ideias. Não sabe nada. Eu sei tudo. Todo tipo de assunto eu consigo dominar. Conseguimos mesmo. E uma coisa que eu li esses dias atrás é que é assim: quanto tempo você consegue ficar sozinho com você mesmo? Quanto tempo você consegue ficar sem a maquininha, sem a televisão, sem a presença de ninguém e ficar bem? Essa é uma parte difícil. É a parte do nosso amor próprio. Amai a teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como amar o próximo? Como não se abrir às obsessões, aos encantos incautos desse mundo? Difícil. E aí pergunta: mas se isso é uma coisa nefasta, por que é permitido? Por que nós sofremos obsessões assim? E outras tantas? Por que nós passamos determinadas dificuldades nesse mundo?
gente carrega um karma, não é porque Deus se agrada com o nosso sofrimento. Ah, eu aprontei muito em outras vidas, então hoje eu estou pagando. Não é nada disso. Nos é permitido isso, essa situação, para a nossa evolução. Para a gente se mexer. Tem um ditado, principalmente entre cientistas, que a mãe da criatividade é a necessidade. Vamos pensar assim, se nós não tivéssemos nenhum tipo de obsessão, se a cabeça fosse perfeita, estivéssemos blindados a esse tipo de energia, tudo que você se propudesse fazer na vida, daria certo. Que evolução que nós teríamos? Imaginou você chegar ao padre e falar assim: padre, eu cometi um erro lá atrás, e ele falava assim para você: manda esse Pai Nosso aí, tá tudo certo. E na outra semana, depois de rezar os 10 Pai Nosso, você volta a cometer o mesmo erro. Que tipo de evolução é essa? Não há. Nos é permitido passar esses tipos de situações para que nós possamos nos mexer, nos melhorar, procurar ajudar o nosso próximo e principalmente procurar a nos amar. Aquele que não se ama não consegue ajudar o próximo, não consegue amar o próximo. É a velha história entre casais. Às vezes a mulher sempre fala para o marido: eu te amo. E ele só responde: eu também. Me ama ou se ama? Eu também o quê? Eu falei que eu te amo. E você me ama ou se ama também? Ele nunca responde. Porque às vezes a gente quer amar o próximo, mas não está se amando, não está se mexendo. Quer ver uma coisa? Dentro também da fascinação, nós temos todos nós aqui passamos por algum tipo de dificuldade. Queira financeira, queira de saúde, entre família, relacionamento. Relacionamento que eu falo não é só o conjugal, tá? Relacionamento de uma empresa. Às vezes você vai trabalhar com uma pessoa, a pessoa é difícil. Parece uma coisa, eu tenho que encarar aquela pessoa. Mas por que eu tenho que encarar ela? Porque às vezes os defeitos dela são os meus também. E aquilo me incomoda, porque eu vejo nela os meus defeitos. E aí eu procuro uma fascinação, uma distração. Eu não vou dar atenção para ela. Porque se eu não dou atenção para ela, ela também não olha os meus defeitos. Eu não me corrijo. Mais uma porta aberta para obsessão. Aí você sempre tem aquele pensamento na cabeça: essa pessoa ela faz de tudo para me infernizar a vida. A pessoa nem fala com você, mal olha, mas tem uma voz na sua cabeça que você pensa assim: deve ser minha intuição. A minha intuição fala que essa pessoa não presta. É minha intuição. É mesmo? É minha intuição que está falando isso? E por que esse sentimento brota tão perene e forte em nós? Por que isso se torna cada vez maior a me perturbar, a me tirar o equilíbrio?
Assim o é permitido para ver até onde você aguenta a si mesmo, sem fazer modificações, sem mudar o padrão vibratório, sem querer se mudar, sem querer olhar o outro. Eu me sinto incomodado. A minha intuição. Tem uns que chegam a dizer: o meu mentor está me dizendo isso. O mentor está do outro lado. Lamento. Mas nós somos assim. Nós todos. Eu também. E o que fazer para isso? Para escapar dessa fascinação, dessa obsessão tão sublime que nos é imposto nesse mundo. Não tem receita de bolo. Faça isso, isso, isso e vai passar. Mas nós precisamos fazer algo. Primeiro deles, oração. Orai pelos teus inimigos. Porque eles não são dos outros. São nossos. Eles simplesmente estão espelhados nos outros. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu levei um certo tempo para compreender na profundidade. O que as pessoas pensam de mim não me diz respeito. Isso é um problema delas. Assim como o que eu penso das pessoas também não diz respeito a elas. Diz muito de mim mesmo. Só que quando eu me fecho para essa segunda parte, eu me abro a certas ilusões, a certas fascinações que vão moldar o meu jeito de viver. Feito aquelas pessoas que gostam de reclamar. Às vezes a gente está no trânsito e alguém faz alguma coisa errada. Nem é conosco. Não precisa ser com a gente. Fechou um outro carro. Nós já ficamos nervosos. Já perdemos a linha. Já quer revidar. Mas a coisa não foi comigo. Eu nem sei por que ele fez aquilo. Às vezes fechou o outro tentando desviar de um buraco. Mas a gente ajuda. Porque eu estou certo. Eu faço certo no trânsito. Eles estão fazendo errado. E até quando? E até onde nós chegamos com isso? O que nós abrimos de portas para essas influenciações? Cada vez maior. Então nós passamos a sempre procurar o defeito dos outros, sentarmos e esconder os nossos e sermos donos da razão. A fascinação está instalada. A pessoa se fascina pelo conhecimento próprio, pelo que eu penso, pelo que eu faço, pelo que eu sou. Vejam que antigamente a obsessão ela estava mais voltada a uma incorporação involuntária. Sublime. Essa pessoa vira motivo de chacota, de ridicularização, mas ela se acha o suprassumo do conhecimento. Em vez de servir de exemplo, passa a servir de chacota.
As pessoas param de prestar atenção, se afastam. De uma forma geral, eu acredito que esses irmãos trevosos, é isso mesmo que eles querem, que nós nos afastemos, cada vez mais. Uma coisa que eu vejo acontecendo cada vez mais, entre as famílias principalmente, tudo se afasta. Porque um tem opinião diferente do outro, um tem um credo, o outro tem outro credo, e o meu está certo, o seu está errado, eu sou evoluído, você não é. E nós estudamos, e nós vemos livros, palestras, vídeos pela internet, e somos cada vez mais doutos de nós mesmos. E a gente vai abrindo essas brechas. E nos anestesiamos nesse pseudo-conhecimento. Somos conhecedores de tudo. Esses dias até surgiu um comentário que eu achei superficial, mas profundo. A pessoa começou a explanar em cima de um defeito que ele encontrou. Escorreu, falou quase meia hora. O pessoal começou a prestar atenção. Ele está falando tão bem do negócio, deve ser isso mesmo. E foram levantar. Não era nada do que a gente tinha falado. E ele falou tão bem. O pessoal voltou nele, falou, você passou assim o conhecimento, explicou para a gente, mas a gente confrontou com alguns engenheiros, com alguns livros, e fizemos alguns cálculos. O nosso está dando errado. Onde você tirou essas informações? Na internet. Somos doutores na internet. Conseguimos receitas. Somos gabaritados. Até com conclusões de curso pela internet. Você baixa lá, você acha. Alguém fez. Alguém colocou a informação aqui. E eu, na minha fascinação, fui na internet, no celular e aprendi. São fenômenos que estão nos levando cada vez mais a sermos superficiais em tudo. Não conhecemos nenhum assunto profundamente. Não nos conhecemos profundamente. Porque estamos fascinados com tudo. Nós estamos fascinados com um novo tipo de relação. Nós estamos fascinados cada vez mais com a tecnologia que vem avançando de uma velocidade impressionante. Nos impressionamos com influenciadores que falam na televisão, na internet, nos blogs. Recordo que antigamente a gente procurava saber as coisas, principalmente as coisas empíricas, né, que se faz, que se conhece fazendo, com os mais velhos. Hoje os mais velhos são motivo de chacota pelos mais novos. Porque a internet me dá todo esse conhecimento, eu não preciso falar nada com eles. A nossa sociedade está ficando doente. E tem uma coisa que nos assola de uma forma tão sublime que tudo isso virou a normalidade. É normal. É normal isso. Será que é mesmo? O que eu falo aqui não é da minha cabeça simplesmente. E eu não falo como uma afirmação. Eu procuro falar
para deixar uma interrogação para vocês, que também fica para mim. Será que a história que eu estou vivendo é uma história mesmo? É uma fascinação? Eu enxergo a realidade ou uma ilusão? Porque, de uma forma geral, o ser humano procura olhar com olhos otimistas muitas ilusões. Às vezes a gente tem que ser um pouco mais realista. É dura essa parte. Até o pessoal fala que o meu signo é um signo muito sonhador. Realmente, às vezes eu sonho. Eu sonho não, eu viajo na maionese. Mas aí eu tropeço. Caio, machuca pouco. E em vez de espraguejar, a gente tem que procurar olhar com olhos mais atentos. Por que eu caí? Por que eu sofri? Por que não deu certo? A internet vai me falar ou eu vou procurar dentro de mim o que acontece? Eu vou abandonar a ilusão, o sonho, a divagação e procurar os reais motivos, ou vou continuar sonhando, acreditando numa ilusão? Esse experimento da fascinação é a mesma coisa. Todos podem cair em fascinação. Podemos. Mas até quando? Até quando nós vamos prolongar isso? Vamos esperar uma rasteira para acordar? Ou vamos nos recolher em oração, meditação, em estudo e olhar para nós mesmos? Olhar para nós mesmos é dolorido. Porque quando a gente consegue olhar para dentro de nós, a gente deixa de sonhar, simplesmente. A gente começa a enxergar os monstros que nós criamos dentro de nós. São aqueles que ficam aprisionados durante um tempo e que hora ou outra vai escapar, nos atormentar. Quantas pessoas que chegam na velhice e se tornam amarguradas? Viveram durante muito tempo na ilusão, na fascinação. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos, sem exceção. Há bem pouco tempo atrás eu estava nessa situação. Diante de certos fatos que vieram se acontecendo, diante de certas dores, despertei. Preciso despertar para outras tantas. Mas nós temos que nos atentar cada vez mais às obsessões que vêm não só do plano espiritual, como entre nós mesmos. Aqueles que nós criamos para nós. Como eu falei, nós abrimos portas para obsessão, para fascinação, para ilusão e outras tantas. Quando nós nos abrimos a essa reflexão, num primeiro momento pode ser dolorido,
Mas com esforço, a gente consegue mudar. É onde começa a reforma íntima. Porque a reforma íntima não é simplesmente chegar a determinado ponto e falar assim, daqui para frente eu vou mudar. Mudei. Eu não recordo qual filósofo falava assim que quando tu te dispuseres a fazer algo, todo o universo será contra. Parece que a gente fala assim, agora eu vou tomar um jeito, eu vou me alinhar com os ensinamentos do Espiritismo. Não parece que tudo vira um furacão e volta tudo para trás? É para testar a nossa força. É nós mesmos nos testando. Sem contar muitos irmãos trevosos que vão fazer de tudo, todo tipo de fascinação para que voltemos atrás. Feito uma viagem, se você for fazer uma viagem de carro e ela é longa, as 3 primeiras horas dá vontade de desistir e voltar para casa. Se você olhar muito para frente o que ainda falta, você volta. Mas se você for perseverante, você vai até o final. A nossa vida é assim. Quando nos dispusermos a mudar, a não sofrer mais influenciações, o começo é duro. Mas nós, se perseverarmos com fé, com esforço próprio, e o principal, o combustível principal para isso é o amor próprio. O nosso caminho se abre. Nós vamos em frente. Conseguimos nos desvencilhar de todo e qualquer tipo de obsessão, de todo e qualquer tipo de objeção que o mundo possa nos oferecer. Levantamos o peito, estufamos e seguimos. Não olhar para trás. Olhar para frente. Com amor e determinação. Sem amor, nada funciona. Qualquer coisa nos aquebranta. Então, vamos pedir a Deus, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus força, determinação, clareza nos nossos pensamentos, para que nós possamos seguir em frente e alcançar o que nós procuramos. Que nosso Mestre Jesus Cristo nos abençoe, nos ilumine cada vez mais, que possamos repetir cada vez mais essa frase do Mestre Jesus: amai a teu próximo como a ti mesmo. Muito obrigado, boa tarde.